Nessa videoaula, nós veremos como determinar a equação da reta a partir de um ponto e do coeficiente angular. Então, nosso intuito é você ter um ponto por onde a reta passa e ter o seu coeficiente angular e, a partir disso, então, determinar suas equações. Para isso, então, vamos definir da seguinte maneira. Vamos considerar uma reta passando por dois pontos, o ponto A de coordenadas x1, y1 e o ponto B de coordenadas x, y. O que nós temos então? Está aqui o nosso plano cartesiano. Vamos considerar a reta. Vamos dizer que ela passa pelo ponto A de coordenadas x1, y1 e digamos que ela passa pelo ponto B de coordenadas x, y, uma coordenada x, y arbitrária. O que nós podemos fazer aqui? A gente pode escrever a partir da fórmula do coeficiente angular, quando nós temos dois pontos, eu posso escrever que m, que é o valor do coeficiente angular, é y menos y1 sobre x menos x1. É só a gente lembrar a fórmula do coeficiente angular para quando eu tenho dois pontos e observar que em vez de x2, y2, eu coloquei simplesmente xy. Ok, essa fórmula, digamos assim, que eu obtenho, essa que eu acabei de apresentar para vocês, m igual a y menos y1 sobre x menos x1, é ela que a gente vai utilizar para poder determinar as equações de uma reta quando eu dou um ponto por onde ela passa e quando eu dou o seu coeficiente angular. Aí você diz como? Como a gente vai ver através de exemplos. O primeiro exemplo, determine as equações da reta que passa pelo ponto P de coordenadas 3 e 2 e tem coeficiente angular m igual a 2. Então o que nós temos? As coordenadas do ponto por onde essa reta passa são x1 e y1. Então nós temos que o x1 é 3 e o y1 é 2. Além disso, nós temos o coeficiente angular m. m vale 2. Com essas informações, pega a fórmula do coeficiente angular. M é igual a y menos y1 sobre x menos x1. E vamos substituir. Substitua o m por 2, é igual, repete o y menos, o y1 é 2, sobre x menos, o x repete, né? O x1 é 3. Agora você faz produto dos meios pelos extremos. 1 vezes y menos 2 dá y menos 2, igual a 2 vezes o x menos 3. Eu vou pegar esse 2 que está fora do parêntese e vou distribuir multiplicando pelo x menos 3 que está entre parênteses. Para isso eu repito y menos 2 igual, distribuindo 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Bem, se eu quiser, por exemplo, a equação reduzida, basta que eu jogue o menos 2 para o segundo membro positivo. Então o y vai ficar 2x menos 6 mais 2. Quando eu juntar menos 6 mais 2, dá menos 4. Então nós temos que y é igual a 2x menos 4. Bem, esta é a equação reduzida. Para obter a equação geral, se eu quiser, joga tudo para o começo igual a zero. Então você joga o 2x para o começo negativo, repete o mais y, joga o menos 4 para o começo positivo e igual a zero. E aí, claro, a gente troca o sinal de todo mundo, apenas por questão de estética, para que a minha equação geral não comece negativa. Então você tem a equação geral 2x menos y menos 4 igual a zero. O exemplo 2. Uma reta forma um ângulo de 135 graus com o eixo x e ela passa pelo ponto P de coordenadas 1 e 4. Eu quero saber as equações dessa reta. Observem, nós temos aí um ponto por onde a reta passa, que é o ponto P de coordenadas 1 e 4. Desse modo, então, o x1 é 1 e o y1 é 4. E nós temos o ângulo que essa reta forma com o eixo x. Nós sabemos que o ângulo alfa, foi dado na questão, é de 135 graus. Percebam que nós não temos o coeficiente angular. Então, primeiro eu vou determinar o coeficiente angular. Como? Vamos lembrar que o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Então, esse coeficiente angular vai ser a tangente de 135 graus. Nós sabemos que a tangente de 135 graus ela vale menos 1. Então, o coeficiente angular vale menos 1.
Dito isso, eu posso então agora, já que nós temos o ponto de coordenadas 1 e 4, eu posso pegar a fórmula m é igual a y menos y1 sobre x menos x1 e substituir. Substituo o m por menos 1 é igual a y menos o y1, que é 4, sobre x menos o x1, que é 1. Aqui eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Então, 1 vezes y menos 4 dá y menos 4. E menos 1 multiplicado por x menos 1 é só colocar o menos, né? Já que o menos 1 multiplicado só troca o sinal, então é só colocar o menos fora do parêntese. Colocado o menos fora do parêntese, eu vou eliminar o parêntese como? Trocando o sinal de quem está dentro do parêntese. Então vai ficar y menos 4 é igual a menos x mais 1. Jogo o menos 4 para o final, somando. Então y vai ser menos x mais 1 mais 4. E lembrando que 1 mais 4 dá 5. Então nós temos que o y é igual a menos x mais 5. O que é isso? Isto é a equação reduzida desta reta. Como é que eu obtenho a geral? Joga tudo para o começo e iguala a zero. Ao jogar para o começo vai ficar x mais y menos 5 igual a zero. Esta é então a equação geral. Bem, vamos falar agora sobre coeficiente angular e coeficiente linear. O que a gente pode perceber? Vamos ver o que ocorre se a gente tomar a expressão m igual a y menos y1 sobre x menos x1 e isolar o y. Vamos supor que eu pego essa fórmula e deixo o y isolado. Então vamos pegar aqui a fórmula, faça produto dos meios pelos extremos. Então vai ficar 1 vezes y menos y1. Então fica y menos y1 igual a m vezes, entre parênteses, x menos x1. Lembrando, isso que eu estou fazendo é só para justificar o que eu vou dizer no final da minha explicação. Você que, por exemplo, não está muito afim de acompanhar esses cálculos, você pode só se ligar no que eu vou falar no final da explicação. Eu vou agora distribuir. Eu vou pegar esse m que está fora do parêntese, vou multiplicar pelo x, vou multiplicar pelo x1. Então a gente repete, y menos y1 é igual a m vezes x dá mx, menos m vezes x1 dá mx1. Como eu quero isolar o y, jogo o y para o outro lado com o sinal trocado. Então nós vamos ter que y é igual a mx mais o y1 que eu coloquei logo aí antes, menos m vezes o x1. Beleza, o que eu quero que vocês prestem atenção? Se nós sabemos que y é igual a m vezes x mais y1 menos m vezes o x1, observe o seguinte. Se a gente, por exemplo, trocar esse y1 menos m vezes o x1, se a gente trocar isso por n, então nós vamos ter a seguinte igualdade. Y é igual a mx com o y1 menos m vezes o x1 trocado por n, isso fica y igual a mx mais n. Era aqui que eu queria chegar. Bem, por que eu quis chegar nesse ponto? Pelo seguinte, isso que nós temos aí no retângulo cinza, isso é a equação reduzida de uma reta. Por que é a equação reduzida de uma reta? Porque o y está isolado. E o que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Quando eu digo que y é igual a mx mais n, esse mx está me dizendo o seguinte, na equação reduzida da reta, quem multiplica o x é o m. Bem, mas quem é que é o m mesmo? O coeficiente angular. Ou seja, na equação reduzida de uma reta, quem multiplica o x é o coeficiente angular. Isso quer dizer que você, olhando para a equação reduzida de uma reta, dá para você saber quem é o coeficiente angular. É só você olhar quem é que multiplica o x. Mais n. O que é esse n, pessoal? Esse n ele é o coeficiente linear. Então percebam que ele vai ser o termo independente de x. Desse modo, então, vamos combinar da seguinte maneira. Quando eu tenho a equação reduzida de uma reta, quem multiplica o x é o valor do coeficiente angular e o termo independente, o n, é o coeficiente linear. Então vamos definir isso. Nós já sabemos que o coeficiente angular, ele é o m, né? Nós já sabemos que ele é o coeficiente angular da reta
E agora eu estou definindo que o n é o coeficiente linear dessa reta. Bem, além disso, o que nós temos? Nós já vimos também isso. Quando m é maior do que zero, nós vamos ter uma reta crescente. Quando m é igual a zero, nós temos uma reta horizontal. Quando m é menor do que zero, nós temos uma reta decrescente. E, por fim, quando m não existe, nós temos uma reta vertical. Então, a utilidade do m, a utilidade do coeficiente angular de uma reta, é lhe dizer se ela é crescente, decrescente, horizontal ou vertical. Recapitulando, coeficiente angular positivo, reta crescente. Coeficiente angular zero, reta horizontal. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Coeficiente angular não existe, reta vertical. Aí, nessa altura do campeonato, você deve estar se perguntando o seguinte: e qual é a utilidade do n, do coeficiente linear? Então, como eu já disse, esse n, que é o termo independente da equação reduzida da reta, ele representa o coeficiente linear da reta. E para que ele serve? Para a seguinte situação: o valor do n, o valor do coeficiente linear de uma reta, ele nos indica onde é que essa reta corta o eixo y. Então vamos aprender. A utilidade do coeficiente angular é para dizer a inclinação da reta, se é crescente, decrescente, horizontal ou vertical. E a utilidade do coeficiente linear é para lhe dizer onde é que ela corta o eixo y. Lembrando, só é possível identificar na equação da reta esses coeficientes olhando para a equação reduzida. Aí eu trago uma situação que mostra isso, né? Eu tenho uma reta decrescente, né? Essa reta decrescente, ela forma um ângulo alfa com o eixo x. E aí o que nós vamos ter? O coeficiente angular m vai ser a tangente desse ângulo alfa, nós sabemos disso. E o n, que é o coeficiente linear, vai ser exatamente esse ponto onde a reta corta o eixo y. Trago então um terceiro exemplo para nós treinarmos sobre esse assunto. Seja a reta de equação 4x mais 2y menos 6 igual a zero. Quais os seus coeficientes angulares e lineares? Se liguem, foi dada a equação geral da reta e nós sabemos que só dá para encontrar os coeficientes na equação reduzida. Então nós vamos transformar esta equação geral em equação reduzida. Como? Isolando o y. Inicialmente eu escrevo que 2y é igual a menos 4x mais 6. Passo o 2 dividindo, então o y é menos 4 dividido para 2, x mais 6 dividido para 2. Vamos então resolver. Menos 4 dividido para 2 dá menos 2, repete o x, mais 6 dividido para 2 dá 3. Está aí então a equação reduzida. Bem, mas o que eu quero é os coeficientes. Vamos lá então. Coeficiente angular é quem multiplica o x, coeficiente linear é o termo independente. Como quem multiplica o x é menos 2, então o coeficiente angular m é igual a menos 2. E o coeficiente linear, sendo o termo independente, n é igual a 3. Que conclusão nós chegamos? Essa reta ela é decrescente, porque o coeficiente angular dela é negativo. E ela corta o eixo y no 3, porque o seu coeficiente linear vale 3. Com isso, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós aprendemos a determinar a equação da reta a partir do coeficiente angular e de um ponto por onde ela passa. E ao final, a gente aprendeu a identificar em uma equação reduzida da reta o coeficiente angular, o coeficiente linear e vimos aí as suas utilidades.